Oi, gente, eu sou Vinícius Ricardo Cavallari, né? Eu sou o Vini Cavallari. Tudo começou assim com uma tentativa frustrada de ser engenheiro, né? Terminei o colegial, que a gente chamava, né? E aí eu fui fazer engenharia, mas logo eu vi que não tinha nada a ver comigo. Eu sempre tive vontade de fazer educação física, mas na época a gente achava que a educação física não dava futuro, tal, aquela coisa. E aí por isso que eu optei pela engenharia, mas logo vi que não era a minha praia, engenharia. Aí eu larguei a engenharia e ainda me lembro da frase que veio na minha cabeça, que foi assim, ó, morro pobre, mas morro feliz, eu vou fazer o que eu sempre quis, o que eu gosto, né? E fui para a educação física. Mas o engraçado é que eu fui para a educação física pensando em treinamento desportivo. Eu me imaginava assim um preparador físico, sabe, de alguma equipe ou de algum atleta. Nunca fiz isso, nunca trabalhei com isso, porque no meu primeiro ano de educação física surgiu uma oportunidade do nada, surgiu uma oportunidade de trabalhar com recreação, que era uma coisa muito mais amadora do que hoje em dia, né? Nem me chamaram assim, você quer trabalhar com recreação? Não, não foi assim, entendeu? Falaram para mim, Vini, era recreação hoteleira. Tem um cara que é amigo do amigo do amigo, tal. O cara tem um hotel no interior e está precisando de pessoas que vão lá para brincar com as crianças, sabe, fazer sala para os hóspedes, bater papo, organizar jogos, que eles parecem ter uma quadra lá, não sei o quê. Aí eu falei, pô, tudo que eu sempre quis, né? Imagina que coisa legal. Eu nem sabia onde eu estava indo, nem o que estava acontecendo, nem o que era tudo isso, mas eu topei. Isso foi outro dia. Em 1982, muitos de vocês não tinham nem nascido ainda. E foi o primeiro local, assim, esse hotel é o Hotel Estância Barra Bonita, que também é uma história cômica, como que, né, a minha chegada lá, porque eu não sabia nem para onde eu estava indo, não tinha entendido muito bem o que eu ia fazer lá, só achei que a ideia era legal. Eu ia estar no meio de gente, eu sempre gostei de trabalhar com gente, com esporte, com criança, né, com relacionamento. Eu tenho uma dificuldade de comunicação, assim, imensa. Então eu falei, parece feito para mim. E não deu outra, cara. No primeiro dia que eu pisei lá, eu falei, nossa, que legal isso aqui. No segundo dia eu falei, caramba, é mais legal do que eu pensava. No terceiro dia veio uma outra frase que eu não me esqueço até hoje, que veio na minha cabeça, uma frase assim, se é verdade que isso é profissão, essa é a profissão que eu quero para mim. E corri atrás. E aí foi a luz. Aí foi o início de tudo, né? Foi como tudo começou. 34 anos atrás, né? Começou uma carreira assim do nada, de alguém que não sabia nem que existia recreação, e não existia muito mesmo, era tudo muito amador, né? E eu fui parar nesse hotel e o hotel acreditou em mim, eu acreditei no hotel e, sabe, crescemos juntos, né? E aí você fazia já a faculdade de educação física? De educação física, estava no primeiro ano. E tinha matéria de recreação? Ainda não. Nenhum dos anos? Eu tive depois. Eu tive, a disciplina de recreação foi no segundo ano. Tá. Né? Era anual, hoje em dia a maioria dos cursos são semestrais, né? Então era anual ainda, na época eu fiz anual. E eu comecei a trabalhar com a recreação em julho do meu primeiro ano de faculdade, que era 82. E eu só tive recreação no ano seguinte, em 83, no curso, né, um ano de recreação. Meu professor Ardi Ranieri. Ele era da família dos Ranieri, que tem o acampamento Ranieri, o rancho Ranieri, né? Ele é da família lá, não sei exatamente como, primo, alguma coisa assim. Mas ele ficou pouco tempo na faculdade, logo depois, antes de eu me formar, ele tinha saído. A turma que veio logo depois de mim já pegou outro professor e tal. Aí era interessante porque assim, desse hotel começaram a surgir outras oportunidades, né? Então, por exemplo, sempre hóspedes do hotel. Primeiro que eu me lembro assim, uma senhora hóspede do hotel, essa mãe chegou pra gente, você não faria, né, essa animação, essa brincadeira toda, essas gincanas, você não faria na festa do meu filho? Eu nunca tinha nem pensado em festinha de aniversário. Hoje em dia é uma coisa corriqueira, todo mundo faz. Sim. Mas 30 e poucos anos atrás, entendeu? Não era tão comum. Mas a gente era cara de pau pra caramba, né? A resposta pra mulher? Claro que a gente faz festinha de aniversário. Vamos lá fazer festinha de aniversário. Assim que eu comecei a conhecer outras áreas dentro da recreação. Tinha, por exemplo, um senhor que tinha uma empresa
Aí ele, olha, eu vou fazer uma festa de confraternização dos meus funcionários. Lá fomos nós fazer festa de empresa. Aí, tudo hóspede do hotel, né? Uma família que tinha uma casa num condomínio de veraneio, fomos nós fazer recreação em condomínio. Um belo dia juntamos toda a molecada que a gente conhecia, filho de hóspede, filho de amigo, filho de parente, fizemos um acampamento, levamos a molecada. Então, pouco a pouco, assim que eu fui conhecendo os diversos segmentos da recreação, metendo a cara e fazendo acontecer. A gente tinha eu ia falar empresa, mas a gente nunca se tornou uma empresa. A gente era uma equipe, a gente era um grupo. E tinha até um nome, a gente chamava Módulo. Módulo Recreação e Lazer. Lá atrás, né? E a Módulo fazia algumas coisas, entendeu? A gente ia prestar serviço aqui, mas sempre como autônomo, sempre como prestador de serviços mesmo, né? A Módulo nunca se tornou uma empresa de fato, éramos uma equipe. E aí você começou a fazer muitas coisas e de repente você começou a querer dar aula. Como foi essa transição? Eu já trabalhava, acho que há uns 4, 5 anos com a recreação, nessa coisa da monitoria. Aí eu me formei, né? Terminei a Faculdade de Educação Física já trabalhando com a recreação e me faltava informação. Sabe quando você quer aprender mais, né? Percebi que só a prática não ia resolver, precisava de embasamento mesmo, né? Aí, pós-graduação, nada. Especialização, nada. Aperfeiçoamento, nada. Não tinha nada. E eu fiquei sabendo que quem fazia turismo estudava recreação também. Animação turística, esses negócios. Era disciplina do curso de turismo. Por isso eu fui fazer a faculdade de turismo. Aí já com o intuito da recreação. Entendeu? Pensando na recreação. Eu fui para a educação física de outro jeito, fui para o turismo já pensando na recreação. E aí, enquanto eu estava fazendo a faculdade de turismo, surgiu uma oportunidade de começar a dar aula na própria FEFISA, que foi onde eu estudei. Eu me formei em educação física na FEFISA, Faculdade de Educação Física de Santo André, e uns 2 anos depois o professor de recreação saiu e um outro professor que dava aula na pós-graduação, pediram a ele que ele assumisse a graduação. Ele falou, não, eu não quero trabalhar com graduação, mas o que eu posso fazer? Estava no meio do ano, né? Ele falou, esse meio de ano que falta, eu preparo um dos meus alunos da pós-graduação para assumir a graduação aqui. E esse aluno fui eu. Eu fazia pós com ele, ele me chamou, falou, olha, Vini, assim. Então eu já comecei a monitorar as aulas dele. Ele assumiu por um pequeno período a graduação para me preparar. Então eu já era monitor dele, isso em 86. Eu era monitor dele, em 87 eu assumi a turma e de lá para cá nunca mais parei de dar aula. Saí da FEFISA, mas quando eu saí da FEFISA eu já dava aula na São Judas, já dava aula na FMU, que são outros locais também dos cursos de educação física. Dei aula na Embi Morumbi, que foi onde eu me formei em turismo, depois fui dar aula nesses cursos de turismo, de hotelaria, dessa outra área aí também. E até hoje eu estou como docente, né? O que hoje em dia ocupa mais o meu tempo profissional, digamos assim, é docência. Eu dou aula na FMU, no curso de Educação Física. E aí você começou a dar cursos fora de São Paulo? A gente identificou uma carência grande no mercado, entendeu? De atividades, de postura profissional, entendeu? De entender um pouco mais a recreação no seu entorno, né? E aí eu comecei dando aula nesses grandes eventos como ENAF, JOPEF, Fitness Brasil. Instituições que tinham suas equipes, às vezes me chamavam para fazer capacitações, às vezes cursos menores, entendeu? Cidades do interior que às vezes a própria prefeitura organiza um curso para preparação, treinamento, né, das suas equipes e assim por diante. Eu preenchi por muito tempo, eu preenchi praticamente todos os meus fins de semana com esse tipo de trabalho, né? Eu trabalhava sempre foi assim minha vida, de segunda a sexta na faculdade, sábado e domingo com eventos, com cursos, com essas outras coisas paralelas. Até que veio a Comic? A Comic foi uma ideia assim, eu tinha uma parceria muito interessante com a Jaque, né? Jaqueline Gomes, acho que alguns conhecem. A Jaque hoje está em Sorocaba, como secretária da Cultura de Sorocaba, muito legal, né? E a Jaque, naqueles velhos tempos, a gente tinha uma parceria legal, a gente desenvolveu alguns trabalhos juntos e percebeu que funcionava, que dava certo, entendeu? O nosso trabalho se complementava muito, né? O que eu fazia, ela não fazia, o que ela fazia, eu não. E aí as duas coisas se complementavam. Aí uma hora a gente virou um pro outro e falou assim, a gente fica ganhando dinheiro para os outros, vamos ganhar dinheiro para a gente, né? E aí a gente montou, aí sim, a Comic foi uma empresa mesmo, né?
a Comic, Aventura e Lazer chamava, o nome inicial da Comic, né? E a gente fez muita coisa, muita capacitação, muito evento, muitos trabalhos. Então a gente fez curso de monitoria em acampamento, curso de monitoria em hotel, esses eram os que mais davam, assim, eram mais conhecidos, né? E a boa, velha e maravilhosa, inenarrável ciranda da recreação, né? Que eu acho que, assim, eu sou um baita do entusiasta da ciranda, acho a ciranda, assim, fantástica. A ideia é que tinha muita gente no mercado fazendo muita coisa legal, e a gente sabia que isso podia ser aproveitado pelas outras pessoas. A gente queria, de alguma forma, mostrar isso e, de alguma forma, colaborar também com a capacitação dos profissionais da área. Então, surgiu a ciranda. A ciranda, na verdade, assim, ela se baseia em várias oficinas. As oficinas em si, elas são curtas. A gente fala que ela é vitrine, né? Então, a oficina te dá uma ideia daquilo que pode vir a ser desenvolvido. Cada oficina da ciranda pode ser um curso. Entendeu? Então, a gente juntou tudo isso. A ciranda sempre teve várias oficinas acontecendo ao mesmo tempo. Como que é o modelão da ciranda? Ela começa na sexta-feira à noite, aí você tem sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã, domingo à tarde. Então, dentro desses 5 períodos, a gente tinha em cada período no mínimo 3 oficinas acontecendo ao mesmo tempo, porque cada participante pode escolher qual oficina que lhe interessa mais. A gente sempre se preocupou em dividir os temas das oficinas da ciranda de forma que sempre tivesse alguma coisa a atender a qualquer pessoa que quisesse participar. Então, por exemplo, a gente fazia assim, vamos ver, alguém que trabalha com recreação na escola, em todos os períodos tem alguma coisa que interesse para a escola. A recreação no clube, em todas as, entendeu? Em todos os períodos teria alguma coisa que interessaria para quem faz recreação em clube, no evento, no condomínio, entendeu? E assim vai, né? Nos acampamentos. Então, sempre tenda ao interesse de qualquer participante. E essa é a ideia da ciranda. Agora, o que é gostoso da ciranda também é que ela não fica só nas oficinas. Ela tem umas outras ações que preenchem, complementam muito a ciranda. Então a gente tem os papos abertos. Esses papos abertos, na verdade, assim, profissionais que estão começando alguma coisa, vêm dar um flash menor ainda sobre alguma coisa, tipo meia hora, não muito mais do que isso, que ele vem e às vezes, aquilo que é papo aberto num ano vai ser uma oficina no ano seguinte e pode virar um curso mais para frente. Além dos papos abertos, a gente tem recepção animada, a gente tem as trocas de experiências, onde os próprios participantes podem mostrar um pouco daquilo que eles já fazem. A gente tem os momentos únicos, né? A gente chama de momento único, alguma coisa que é oferecido pela equipe da ciranda, para a diversão dos participantes. Afinal de contas, a gente não pode ter um evento que é baseado em recreação e não ter a nossa recreação, né? Então a gente também não só trabalha, não, a gente tem um momento descontraído da ciranda. A ciranda é genial, a ciranda é fantástica. A primeira ciranda de todas foi em 96, no Clube Banespa. Aí nós fizemos 2 na Fefisa, Santo André, fizemos 2 no Sesc Pompeia, fizemos uma edição foi em Sorocaba, que a Jaque estava dando aula lá e tem um bom contato lá. Fizemos uma na Embi Morumbi também, fizemos em vários lugares diferentes. Aí depois, quando eu comecei a fazer a ciranda com o Chan, com a Dinâmica, que é a empresa do Chan, nós fizemos acho que 4 edições, não tenho bem certeza não. Minha memória não é muito grande coisa. Mas essas 4 foram, 2 foram em Sesc, uma vez no Sesc Santana e outra no Sesc Pinheiros. E fizemos outras 2 em escolas. Santo Agostinho teve uma, ali no Paraíso, exatamente, e teve uma no Ipiranga também. E você formou muitos recreadores, eles atuaram muito tempo, muita gente que atuou, né? Eu formei muita gente, eu ajudei muita gente a se capacitar, né? E o que é muito legal é que eu comecei a ver muita gente boa fazendo muito trabalho bom, gente que eu vi começar e que, assim, eu pude interferir na qualidade do trabalho dessas pessoas, pude dar informação, pude formar.
essas pessoas e depois os vi fazendo um trabalho muito legal e tenho visto até hoje, né? Então eu estava brincando, aquela hora eu falei, né? Tem muita gente que é das antigas, então eu sou jurássico, né? Porque os caras que são das antigas, muitos foram meus alunos, etc. Mas é uma frase que eu falo sempre, posso me aposentar tranquilo porque tem muita gente boa, sabe, dando continuidade a esse trabalho, né? Eu tenho assim, eu vejo venturas e desventuras nessas mudanças de geração, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, uma coisa legal é que esse pessoal novo usa tecnologia em favor da recreação e tem muita gente sabendo usar bem legal, sabe? O Pelé, né, que está sempre com a gente, é um cara que trabalha em cima disso, ele já deu oficinas na própria Ciranda falando sobre a recreação de uma forma mais virtual, vamos dizer assim e tal. Então tem muita gente usando muito bem os recursos, né, mais modernos e tal. A gente era no braço e na raça, né, meu amigo? Você faz, né? Não só o gogó, mas você fazia uma bola de meia e tirava leite de pedra, né, cara? Fazia bola de meia cedo. Hoje em dia você tem diversas coisas e tal. Agora, uma outra coisa que eu vejo nessa galera mais nova é assim, eles esperam um pouco acontecer, sabe? Eu acho que tem gente que eu via essa coisa de fazer acontecer era mais fervente um pouco de tempo atrás. Hoje, o pessoal mais técnico, um pouco mais profissional, mas ao mesmo tempo, acho que também tem a ver uma coisa com a outra, né? Como as coisas acontecem com mais facilidade, eles ficam esperando essa facilidade. Como há algum tempo atrás as coisas eram mais difíceis, a gente aprendeu mais a trabalhar em cima, a dominar essas dificuldades, a reagir a elas, entendeu? Então, acho que tinha mais proatividade antes. E é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, que eu insisto muito com quem me ouve, entendeu? Que é assim, não fica esperando acontecer não, sabe? A oportunidade não vai bater na sua porta todo dia. O que ele precisa ter, o que ele tem que ter é o mesmo de sempre, que sempre se precisou, né? E o que seria isso? Acho que antes de mais nada, você tem que ter um pouco de desenvoltura, né? Claro, isso aí falando do perfil profissional, perfil até pessoal, né? Uma pessoa muito tímida vai ter um pouco de dificuldade na linha de frente da recreação. Mas nada impede que essa pessoa mais tímida trabalhe, por exemplo, em bastidores ou no suporte, entendeu? É disso que ela monta um projeto como ninguém. Um dos meus melhores professores das pós-graduações que eu fiz, etc, tal, renomado, conhecido, lido por muita gente, professor Luiz Otávio de Lima Camargo. Eu não imagino o professor Luiz Otávio tomando a frente de um grupo e explicando uma atividade. Mas vai fazer um projeto como o dele. Você entende? Então, claro, né? Tudo bem que eu peguei um expoente máximo, né? Mas é claro que tem pessoas que não têm talvez o perfil do recreador, essa coisa mais assim, mas ele pode ter um perfil de elaborar, sabe? De planejar, de organizar e ter os animadores de linha de frente ali, né? Hoje em dia, eu mesmo, por exemplo, já não faço mais linha de frente. Minha linha de frente hoje é docência. Né? Agora, eu já tomei a frente muitas vezes, hoje não, hoje eu monto um projeto e eu tenho quem faça. Né? Então você tem vários aspectos da recreação, tem que começar por aí também. Porque às vezes a gente pensa na recreação apenas como uma execução, colocar em prática. Ou quando você começa a ver o que tem por trás disso tudo, ou antes disso tudo, a gente às vezes acaba descobrindo que, caramba, chegar lá e colocar em prática, acho que é a parte mais fácil. Depois que eu escolhi a atividade certa, do jeito certo, montei o programa certo, no local certo, por que vai dar errado? Aí é só chegar lá e colocar a coisa. Então, esse cara da linha de frente, ele precisa ser um pouco mais expansivo, precisa ser um cara realmente um pouco mais desinibido, vamos dizer assim. Não vai funcionar tão bem para uma pessoa um pouco mais tímida, né? Agora, outra coisa que se precisa também é ter consciência do que o lazer representa para o indivíduo, para o ser humano. Porque é muito fácil chegar lá e falar assim, vamos fazer uma gincana. Aí você sai irritado da gincana. Se você saiu irritado da minha gincana, meu trabalho não serviu para nada.
Eu quero que você saia da minha gincana feliz, contente, independente se você ganhou, se você perdeu, se você cumpriu tarefa, se você não conseguiu, mas você conheceu gente, você passou seu tempo de forma agradável, você se divertiu. Mas se você for falar nas características básicas da recreação, que é coisa que se estuda na faculdade, eu dou aula disso para os meus alunos. Uma delas é a busca do estado psicológico positivo. É o caráter hedonístico que fala Roger Caillois, ele fala do caráter hedonístico, que é a busca do prazer. E isso é imprescindível, entendeu? Eu costumo dizer o seguinte, você como recreador, em qualquer instância, pare e pensa assim, do jeito que eu estou fazendo, o meu trabalho pode ser substituído por uma máquina? Se a resposta for sim, você está trabalhando errado. Porque esse trabalho não tem máquina que faça. Por quê? Porque tem o feeling, tem aquela coisa da empatia, entendeu? Tem aquela coisa de você tentar sentir o que o outro está sentindo, aquela coisa de você querer transmitir para ele aquilo que você está sentindo. Isso tudo é fantástico. Então eu acho que é uma pessoa que, o recreador, ele tem que ser, antes de tudo, ele tem que ser plugado, ele tem que ser ligado, mas ele tem que ser ligado nas sensações humanas, nas relações humanas, entendeu? E é claro que precisa de embasamento, precisa de conhecimento, e não é conhecer só atividade, que às vezes o recreador acha que ele precisa ter um acervo de atividades, né? Você tem que entender um pouquinho mais do que entender só das atividades. Então vê, por exemplo, eu falo tanto de capacitação, como que a base do meu trabalho como que é? Quando eu estou com o pessoal que são recreadores, que estão se capacitando comigo, mas mesmo assim eu os coloco como se eles fossem os recreandos. Palavra difícil, hein? Como se eles fossem os meus participantes, como se eles fossem hóspedes do hotel, sócios do clube, moradores do condomínio, onde eu sou o recreador, eu sou o profissional. Então, eu coloco o pessoal em atividade e eu digo para eles, na hora que eu estou, mesmo que eu esteja, a gente está lá estudando, não é o nosso tempo livre, não é o nosso lazer, é o nosso tempo de trabalho, mas mesmo assim eu falo para eles, durante a atividade, relaxa, curte, aproveita, quer rir, ri, quer gritar, grita, quer correr, corre. Por quê? Porque eu quero provocar em você aquilo que depois você vai provocar no teu participante. E quando você estiver passando isso para ele, você vai lembrar o que você sentiu quando você fez aquela atividade. Entendeu? Então, só assim você interioriza de fato, para depois você conseguir trabalhar isso nos outros. E aí eu falo, então participa, curte mesmo, porque aí depois a gente para e discute todo mundo junto. Na hora da atividade não tem que discutir nada, tem que curtir. Que hoje a gente tem que aprender a servir e que isso não é feio, não é errado. É bonito você servir, você ajudar, você compartilhar isso. Eu acho que eu posso falar por mim, e as pessoas que eu vi trabalhando bem nessa área e gostando do que fazem e sendo reconhecidas pelo que fazem, são pessoas que trabalham desse jeito, Tico. Pessoas que se doam. Pessoas que percebem que, assim, como é gostoso. Eu estou oferecendo alguma coisa e sei que quem pegar aquilo vai fazer bom proveito. Entendeu? E eu sempre percebi que quem trabalha assim é quem realmente é reconhecido, quem tem dado certo. A recreação é uma prestação de serviço, quer queira, quer não, entendeu? Porque veja, eu sou um profissional, você está me pagando para entregar alguma coisa para o cliente, né? Mas o que eu estou entregando para ele não é um objeto, não é um produto tangível. Então é um serviço, não deixa de ser um serviço. Experiência, né? É uma experiência, é uma vivência, né? Mas é uma coisa que você busca oferecer para essas pessoas, para os outros, né? De forma que eles nunca mais esqueçam, de forma que aquilo marque, de forma que aquilo, puxa vida, foram momentos de alegria. E outra coisa que me vem agora também, ele não tem que lembrar de mim, o participante não tem que lembrar, ele tem que lembrar do dia maravilhoso que ele teve, ele tem que lembrar dos momentos, dos minutos, das horas de entretenimento, de prazer, de alegria, entendeu? O recreador, ele só vai alavancar. É a faísca, né? Essa é uma frase
grande, né? Também não sei nem como falar dele, que é o professor Juan Carlos Cutreira. Se eu falo que o Luiz Otávio Lima Camargo é quem eu li nos livros dele, né? O grande nome da teoria para mim, o grande nome da prática é o professor Juan Carlos Cutreira, né? Um argentino, e ele falava uma frase que é assim: o recreador não é o centro das atenções. Ele é a faísca que acende a chama que existe dentro de cada um dos participantes. Então, eu não estou aqui para eu aparecer, eu recreador. Eu estou aqui para viabilizar o acontecimento. O protagonista da recreação não é o recreador, é quem participa, sem dúvida. Sei lá, busquem, procurem, desenvolvam, entreguem-se. A recreação é a base de tudo. Nós viemos aqui para ser feliz. É difícil, eu começo a falar da recreação, não sei se dá para perceber, eu fico até meio tocado, meio emocionado, ó, a voz. Mas, como que eu vou dizer? É difícil falar. Mas se você conseguir deixar a recreação fazer com você o que ela fez comigo, acho que você vai ser feliz.